Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos, amém? Se assente, por favor. Como é bom estar aqui, gente. Cheirinho de naftalina, né? Tem uns irmãos mais antigos aí. Gente, brincadeira, é bom ver vocês. Para quem viu essa igreja, correu dentro dela, né? Época da Rose, do Ari, essa turma. E viu aquele tablado mais elevado, aquelas cortininhas de pinheiro. Lembram disso, gente? Lembra aquelas cortininhas verdes? Lembra disso? E agora vê toda essa transformação, né? Uma igreja bonita, moderna. Glória a Deus por isso. Obrigado, pastor Ferreira, por fazer o convite e assumir essa bronca, né? E eu não imaginaria que daria esse transtorno para o senhor, senão eu iria falar, eu vou do mesmo jeito. Fominha, não ia, será? Gente, é muito bom estar aqui. Lucas Silva, nome bonito, né? O senhor escolheu, né? Não? Nome artístico bonito. Gente, que bom, Lucas, prazer estar aqui com vocês. Gente, os demais, né? Todos os irmãos aí que a gente conhece de tanto tempo, bom vê-los. Os novos que a gente ainda não conhece são faces estranhas para a gente, que bom, isso é motivo que a igreja está se renovando, está prosperando, está adquirindo bebês espirituais que vão crescer na graça do Senhor, vão se tornar adultos com a maturidade espiritual e vão edificar a casa do Senhor, fazer o reino prosperar. Gente, vamos para o feijão com arroz, que é aquilo que eu sei fazer. O Lucas, ele me deu 3 temas, um foi paternidade, outro foi missão, e me falou sobre o reino. E como ele me deu a liberdade de tomar a decisão do que pregar, ele ficou escravo disso. Então eu vou falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus é uma coisa que a gente ouve tanto, o reino dos céus é a mesma coisa. A gente ouve tanto, mas me parece que na conjuntura em que a gente vive, eu falo agora de nação brasileira, eu falo agora de cidade Rio do Sul, eu falo de nosso estado, eu falo, enfim, da nossa nação como um todo, me parece que a gente é um número bem expressivo de pessoas com o rótulo de evangélicos, aqueles que fazem parte do reino de Deus, mas me parece que a gente não consegue, como um corpo com essa forma, com esse volume, influenciar muita coisa como deveria. Eu acredito que a gente poderia fazer muito mais. Eu acredito que a gente poderia ser mais próspero na divulgação, na edificação desse reino. Nós poderíamos ajudar Jesus a salvar mais gente. E quando a gente fala de reino de Deus, a gente tem um pouco de tendência a confundir isso, porque
Reino é uma coisa muito complexa. Quando a gente fala de reino, nós estamos falando que existe um rei que reina nele. E nós não somos participantes, viventes de uma nação que pratica um reinado, mas sim de uma nação democrática. Isso para a gente é uma coisa um tanto quanto complexa. A gente talvez tende a misturar um pouquinho o que é o reino de Deus com as nossas concepções de nossas placas denominacionais. O pastor Ferreira falou muito disso, né? A gente consegue talvez misturar um pouquinho do que é o reino de Deus com aquilo que são os usos e costumes. Não se preocupe, Jesus tinha o mesmo problema lá no comecinho do Novo Testamento, quando ele chega para a nação israelita e aqueles que eram seus não aceitaram. E a gente sabe que Jesus nunca, nem um dia de sua pequena história de vida, ele dormiu dentro de Jerusalém. Ele preferia dormir nos montes ao redor, fora do templo, mas ele tinha prazer de estar com publicanos e pecadores. O que é reino? Para a gente falar de reino, eu gosto muito de falar de cultura do reino. E a gente não pode jamais mistificar a cultura do reino com a nossa cultura. São duas coisas que talvez andam em caminhos contrapostos, são duas coisas bem diferentes. Talvez o reino de Deus está indo para uma direção, nós estamos indo para outra. A gente precisa entender do que é formado o reino de Deus, e isso nós aprendemos quando tratamos sobre cultura. O que é cultura, então? Cultura é a manifestação, os pensamentos, o modo de agir, o jeito de falar de um povo. Eu não estou falando do nosso evangeliquez, né? Eu estou falando do nosso jeito amável, nosso jeito carismático, onde as pessoas nos ouvem falar, nos veem agir, olham para a gente e dizem para a gente aquilo que falaram para os irmãos que estavam em Antioquia. E eles falaram assim: esses são cristãos. Não falaram que eram crentes, falaram que eram cristãos, porque cristão é um aprendiz, aquele que segue a Jesus. Numa tradução bem profunda, um mini Cristo, não com poder e autoridade como Cristo tinha, mas é um seguidor exemplar de Jesus Cristo. Agora imagine que aqueles irmãos não tinham uma faixa na cabeça escrito eu sou de Jesus, ou 100% de Jesus, como a gente vê por aí na mídia, até porque naquele tempo aquilo era atestado de dizer assim, eu estou a fim de morrer. Mas as pessoas olharam para aqueles homens e falaram assim: esses homens são diferentes, são parecidos com quem? São parecidos com Cristo, então vamos chamá-los de cristão. Então cultura é isso, cultura é a identidade de um povo, é como o povo pensa, é responsável por controlar a vida, por controlar o modo de pensar, por controlar suas ações, enfim, isso é cultura. Salomão, quando fala sobre cultura, lá no provérbio de número 23, ele diz assim: porque como imaginou em seu coração, assim ele é. E quando a Bíblia fala sobre coração no Antigo Testamento, está falando sobre sede das emoções, tomada das decisões, porque a gente muitas vezes peca. Uma coisa é você ser pego de surpresa em algum pecado, conforme Gálatas capítulo 6, verso 1, 2, Paulo deixa muito claro: se algum irmão for pego desprevenido, deslizar em algum pecado, aqueles que são espirituais o corrijam. Agora, quando nós não estamos em uma sã consciência espiritual, nós estamos frequentemente pecando e a gente talvez até cauterize a nossa consciência diante disso. Falta uma coisa, falta cultura. E eu fiquei feliz, pastor Alex, é isso? Já ouvi falar do senhor, tá? É muito bom. Eu fiquei feliz quando falaram que vocês vão começar a trabalhar com os jovens Bíblia. Irmãos, Oséias capítulo 4, verso 6 diz assim: a minha nação, o meu povo, está sendo destruído, não porque falta graça, a graça não nos falta. Deus é longânimo, tardio em irar-se. Deus é um Deus amoroso, mas também é um Deus de justiça. Agora Oséias vai dizer que a nação está sendo destruída porque lhe falta conhecimento bíblico. Interessante que quando Jesus está no Monte Quarantitânia, lá em Mateus capítulo 4, Quarantitânia era o nome do monte, ele está lá e todas as 3 vezes que ele passa por uma tentação, o diabo o está tentando depois de 40 dias de jejum, e você pode dizer: Jesus, 40 dias de jejum, Jesus, está a fim de fazer o quê? Estou a fim de fazer mais 40, não, estava com fome, então transforma essas pedras em pães, já que tu és Filho de Deus. E Jesus poderia ter dito: eu fui sim batizado no Jordão, eu tive uma experiência poderosa com Deus. A experiência muitas vezes é colocada acima da palavra, e Jesus vai dizer: assim está escrito. Nós estamos no Novo Testamento, e o Novo Testamento não pode fugir mais daquilo que diz: assim está escrito. As minhas ações, as minhas atitudes precisam ter uma base. Quando a gente fala de cultura, algumas palavras atreladas ao termo cultura são culto, o Novo Testamento chama de latreia, adoração, e uma outra palavra latina é cultivar,
fala de raiz, fala de profundidade. Então, quando nós estamos adorando ao nosso Deus, nós estamos culturalmente apresentando um culto para Ele, e o nosso culto tem que ser um culto racional, um culto lógico. Paulo vai traduzir esse termo racional e lógico em Romanos capítulo 12, verso 2, como um culto que faça sentido, em outra linguagem, um culto espiritual. Irmão, o que é um culto espiritual, então, nessa concepção de cultura de reino de Deus? É um culto que para Deus faça sentido. Quer saber o que faz sentido para o reino de Deus? É você cuidar de sua vida cristã, porque ela não se resume a 4 paredes e um sábado à noite de conecte. Ela não se resume a um culto de domingo à noite, a uma santa ceia. E como a gente cuida do culto de santa ceia? A gente pede perdão por todos os pecados, e como Davi pede até perdão dos pecados que a gente não sabe que cometeu. Mas a vida cristã, a cultura do reino de Deus, é uma cultura que tem que ser colocada em meu modo de viver, dia após dia, diariamente, dioturnamente. Isso é cultura. Lembra quando a gente via alguém, irmão, eu não estou criticando isso, pelo amor de Deus, me entenda. Eu acho que a gente saiu da liberdade cristã e está caminhando para a libertinagem cristã. Sabe por quê? Porque antigamente a gente olhava para uma pessoa e dizia, aquilo é crente pelo seu modo de viver, pelo seu modo de vestir. Hoje, por causa da cultura, isso mudou. E que bom que mudou. Que bom que a gente está se adaptando. Rusto Gonzalez, um grande escritor, vai falar sobre o evangelho e a cultura. Nós precisamos nos adaptar à cultura. Agora nós temos que ter uma ciência de que a nossa cultura não é daqui. E eu não posso mais somente ser notado, ser visto, ou ser exemplificado pelo meu modo de vestir, mas pelo meu jeito de falar, pelo meu jeito de agir, pela minha conduta diária. É isso que para Deus importa. É aquilo que está dentro, explode para o lado de fora, dizendo, existe um reino que não é daqui, que toca a minha vida, que faz me viver todos os dias de minha vida. Isso é cultura. Parece que a gente ainda não conseguiu assimilar a cultura do reino dos céus. Cultura é jeito de pensar. A cultura, ela é fruto do pensamento e também forma o pensamento. Quer ver quando você aceita Jesus e quando você vem para cá ou qualquer outra denominação, você começa daqui a pouco a falar como aquelas pessoas falam, não é assim? Você começa a fazer o que aquelas pessoas fazem. Isso é cultura. E a cultura, ela nos influencia, ela é muito mais forte do que a gente. Vá para a África, fique 2 anos numa tribo africana, para ver como você vai passar a conviver e viver com algumas coisas, se a sua cultura for mais fraca do que a cultura que lá existe. No reino empresarial, a cultura é uma coisa tão poderosa, que quando a nossa querida Ambev se aliou a uma empresa belga, e a empresa belga dominava as ações, 51%, e ela falou assim, a gente é dono da empresa brasileira, mas a empresa brasileira se associou à belga com menos ações, ou seja, todo o poder era da empresa belga, mas de uma hora para outra a cultura da empresa brasileira domina a empresa belga. Quando a cultura domina, você passa a ter poder. Por isso que o reino de Deus é um reino de poder. Mas é um poder que vem de cima para baixo. A nossa relação no reino, ela é horizontal e vertical. Mas para que ela seja proveitosa na horizontal, ela precisa ser poderosa no vertical. Senão não tem jeito. Eu não posso viver o reino de Deus só para mim, eu preciso comungar isso, eu preciso transferir isso, eu preciso tornar pessoas participantes disso. E é esse pensamento que produz um estilo de vida, é esse estilo de vida que produz uma cultura, e é essa cultura que dá cara para uma nação. Por isso que eu comecei falando que eu acho que a nossa nação ainda não entendeu, ou o povo evangélico da nossa nação ainda não entendeu o que nós somos. E eu não estou aqui falando, irmão, da gente sair que nem tratou passando por cima de qualquer pessoa, não. Eu estou falando para a gente trabalhar um reino, e o reino de Deus é uma coisa muito louca. Irmão, pare para pensar que você chama qualquer outra pessoa de uma outra religião, e até uma pessoa que se diz cristão, mas de uma outra denominação, que eu não vou falar o nome aqui, e você fala assim, nós adoramos a um Deus. Qual é o Deus? Não, ele não tem imagem. Os budistas têm. Os católicos romanos têm, falei o nome. Tantos outros têm, a gente não tem.
O negócio é tão impressionante que quando Moisés diz assim, Deus, eles não vão acreditar em mim, o teu povo não vai acreditar que eu fui chamado. Aí Deus diz assim, fala que eu sou quem eu sou. Olha que loucura, olha que doideira. Fala para aquela nação que eu sou quem eu sou, fui eu que chamei. E se eu chamei, está chamado. Quando Jesus vem, o nome de Jesus dado por Deus lá em Isaías é Emanuel. E Emanuel é um verbo, não é um nome. Emanuel significa Deus conosco, é continuidade. Irmão, Deus não quer ser um ídolo. Deus quer ser Deus presente. Sabe, Deus quer usar os músicos aqui, mas quer usar eles lá fora. Deus quer nos abençoar aqui, mas quer estar conosco lá em casa. Deus quer usar a gente aqui, mas quer usar a gente lá no trabalho também. Essa é a cultura do reino. Quais são as áreas de influência de uma cultura? A própria cultura, a música. Irmão, eu fico louco quando um músico cristão tem que tocar alguma coisa que não seja para o reino de Deus. Me desculpe os músicos, eu sou assim. Eu fico doido com um negócio desse, a educação. Quantos professores a gente está formando para colocar dentro das universidades, onde tudo está se tornando relativo? Aonde a gente encontra hoje políticos que você coloque a mão no fogo e você diz assim, esse cara, ele não vai se corromper. E as coisas estão do jeito que estão porque a gente é muito santo e a gente se isola dentro do nosso mundo, quando a gente deveria de estar influenciando, colocando para fora todo esse poder, colocando para fora toda essa autoridade e não autoritarismo. Isso é reino. A cultura, ela influencia na família. Irmãos, não é 2, não é 3. Esse ano acho que eu recebi mais de uma dezena de ligações de pastores dizendo assim, Boaz, o que eu faço na minha igreja? A moda agora é menina, namorar com menina. Aonde estão os pais que terceirizam a educação de um filho? Irmão, eu não sei você, mas eu não estou vendo um cenário tão prazeroso. Eu olho para Jeremias, quando os profetas vinham, profetizavam, não, Jeremias está aí, ó. Jeremias pregou 40 anos, nenhuma alma aceitou Jesus, 40 anos pregando, profetizando, ninguém disse assim, eu concordo contigo. Os profetas vinham e diziam assim, não, Jeremias, ele está ficando louco, está tudo bem, está tudo em paz, é 1000 maravilhas, vamos para frente, porque a gente é crente. E Jeremias dizia, não, gente, o reino de Deus não é festa, não é comida, não é bebida, mas ele é gozo, é paz no Espírito Santo. Eu fico pensando na história de meu pai, na minha história e na história dos meus filhos, na história dos meus netos. Que tipo de evangelho o meu filho vai propagar para o meu neto? E você pensa que isso depende do pastor da igreja? Você pensa que isso depende da tia, da escola, da aulinha do cultinho infantil? Aliás, não são tias de cultinho infantil, são professoras, ungidas por Deus, chamadas por Deus, para exercer liderança e talvez fazer o que você não faz em casa. A cultura, ela influencia os negócios. Irmão, e como eu estou falando porque eu sou empresário. Irmão, é caótico. O mundo empresarial está um caos, uma desgraça. Estão filmando? É? Chegou uma pessoa outro dia para mim, irmão, eu não sou 100% correto, eu digo para ti. Quando eu saí de uma aula, da minha pós-graduação, uma aula chamada Ética Fundamental, eu cheguei em casa e assim já está de prova. Eu entrei em crise, era uma segunda-feira à noite. Eu disse, Cíntia, eu vou para o inferno. Ela falou, meu Deus, você matou, adulterou, o que você fez? Você roubou alguém? Não, Cíntia, eu estou em pecado. Ela falou, por quê? Porque hoje eu conheci um homem, que ele me mostrou que é ética. Uma coisa é moral, outra coisa é ética. Moral a gente constrói. Se a gente dizer, se o pastor Ferreira, como presidente da igreja, hoje à noite falar que, oh, que fiquei bonito, hein? Se ele falar, eu saí daqui, pastor, adquiri barba e barriga. Se o pastor Ferreira hoje colocar uma lei aqui, ele vai formar um padrão moral. Agora, existe uma coisa que é ética.
E quando eu cheguei naquela noite em casa, eu digo, Cíntia, eu vou para o inferno, porque os padrões que eu coloquei para a minha vida são padrões estabelecidos na média, e quem vive na média é medíocre. Eu vou para o inferno. Irmão, se tem uma coisa que me atinge é isso. Eu não posso mais, e a gente está numa onda agora de aplicar a Bíblia, ou atualizá-la, né? Vamos atualizar ela hoje à noite, vamos? Não, vamos aplicar ela para a nossa vida. A gente quer pegar assim o texto, se a gente lê, né? Se a gente não lê, a gente não está nem aí. A gente está sendo simplesmente um religioso, um fariseu. Mas senão a gente pega o texto e diz assim, isso aqui dá para aplicar. Isso aqui não dá, porque eu tenho um problema. Você não tem um problema, você tem um pecado. Meu temperamento é sanguíneo, eu não tenho problema com o meu temperamento. Cadê a Karina? A Karina que sabe, né, Karina? Trabalha comigo. Eu não tenho problema com o meu temperamento, eu tenho um pecado com o meu temperamento. Porque quando eu deixo o meu lado sanguíneo me dominar e o Espírito Santo não consegue mais exercer sobre a minha vida o fruto, que dentro do fruto existe uma parte chamada de domínio próprio, eu estouro. E quando eu estouro, eu machuco pessoas. E ali Jesus não pode ser representado. Irmão, clame por misericórdia para Deus entrar no meio dos negócios. Eu chamei isso e perguntei se estava sendo gravado, pastor, mas eu vou falar assim mesmo. Essa semana chegou um ser humano para mim e falou assim, não, porque eu obedeço essa lei, eu obedeço essa lei, eu obedeço essa lei, eu obedeço essa lei. Aí eu falei assim, beleza. Aí quando chegou na hora de nós acertar, eu falei assim, beleza, então para você receber comissão, você pega e me manda uma nota fiscal de todos os seus rendimentos, que daí eu te pago a comissão. Mas tem que ser nota cheia? Não pode ser uma notinha bem baixinha, bem pequenininha assim, tipo Nelson Ned. Diga, amigão, não dá. Porque se eu quiser ajeitar a minha empresa, eu vou ter que começar a entrar pela porta, não pela janela. Que mais a cultura trabalha dentro da mídia? Irmãos, Deus precisa ungir pessoas, trabalhar o Espírito Santo a dar dons para os nossos irmãos, para que eles entrem na mídia digital. A gente é muito fraco em mídia digital ainda, por mais que a gente já tenha crescido. Nas artes, dentro da religião, a gente precisa de uma cultura poderosa dentro do governo. Ou seja, tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu assisto, tudo aquilo que eu ouço, os lugares que eu frequento fazem a construção da minha personalidade, da minha cultura. Você vem no culto todo domingo, você vai sair daqui modelado, cara. Esse é o jeito do reino de Deus. É modelar a tua vida para que você fique no mínimo, parecido com aquilo que Jesus quer ser um cristão. Agora, e o reino de Deus, o que tem a ver com isso, Boaz? Qual é a mensagem da cultura do reino de Deus? É uma só, gente. É a mensagem de Jesus, é o seu modo de viver, é o seu modo de falar, é o seu modo de ver, é o seu modo de agir. A gente não pode ter uma outra cultura senão a cultura de Jesus. Isso é poderoso demais, gente. Porque se você sair daqui hoje e dizer assim, nossa, que culto, mas não chegar em casa e olhar para a palavra e ver se aquilo que o Boaz falou é verdade ou é mentira, você está pecando. Atos 17, a igreja de Bereia, gente, era Paulo, não era o Boaz, era Paulo. Vamos ver se o que Paulo está falando é verdade ou é mentira. A gente já não sabe mais se o pregador está falando bobagem ou não. O meu pai, quando está no culto, eu já me arrepio. Uma das táticas de falar no microfone assim é porque o cara não treme tanto, segura aqui, ó. Aí não fica tremendo com o microfone na mão. Porque teve um dia que eu saí de um culto, meu pai falou assim, eu preciso falar com você essa semana. Eu digo, pai quer dar um presente, alguma coisa, né? Senta aqui. Ele abriu a Bíblia e falou, o que é isso aqui que você falou? Não fecha com o meu evangelho. Isso é meu pai, cara. E hoje os crentes estão dizendo assim, nossa, uma inovação no meio da igreja. A gente não precisa de inovação, a gente precisa de palavra, porque é com a palavra que vem a transformação. Irmão, para com esse negócio. Paulo, ele tinha uma vida tão simples que ele fala para os coríntios assim, alguns queriam bola de fogo, porque os judeus viam muitos milagres, os gentios, os gregos querem um discurso muito bonitinho. Eu trouxe o evangelho simples, mas cheio do poder de Deus, Cristo crucificado. Isso é evangelho. O evangelho é tão simples, irmão, que Jesus diz assim, você quer vir após mim? Então tá beleza, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me, beleza? Quer vir, está tudo certo. Ou você acha que ele foi empurrando gente? Ele conta com gente que abre mão para assimilar a cultura do reino de Deus.
não a nossa cultura. Evangelho, irmão, é uma mensagem integral, é o evangelho todo para o homem todo. Um dia eu tive aula de teologia ecológica. Eu digo, meu Deus, que bobice é essa? Vamos se associar ao Greenpeace. Aí daqui a pouco o professor terminou a aula, eu falei, cara, ele tem razão. A gente é crente, mas daí a gente come um chiclete e joga o papel na rua. Aí entope o rio, aí a gente tem uma enchente, porque o rio está uma desgraça, o prefeito não faz nada, mas a gente enche a beira do rio de lixo. Não é assim que a gente faz? Que cultura do reino de Deus é essa, gente? A gente precisa ser exemplo. Que cultura é essa? A gente precisa trabalhar o evangelho todo para o homem todo, não existe fragmento na mensagem. A mensagem é uma coisa só. Quer ver como é que a gente trabalha o fruto do Espírito? Qual é a versão bíblica aqui que está escrito os frutos? Tem alguma? Os frutos? Na minha não está escrito os frutos. Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22 diz, mas o fruto do Espírito é, : amor, bondade, benignidade, paz, alegria, mansidão, e por aí vai. Aí a gente quer que Deus nos dê mansidão, mas não quer que a gente seja bom, benigno. A gente quer fragmentar o evangelho, sabe? Vamos fragmentar esse negocinho aqui, porque daí fica mais gostoso de viver. E aí a gente continua vivendo no pecado, ou para Deus é tudo, ou é nada, meu filho. Ou Deus quer você por inteiro, ou não está valendo o negócio. Evangelho é isso, é o homem todo, integral. Por isso que a gente é uma tricotomia, se você for judeu, uma dicotomia, né? Corpo, alma, espírito para os tricotomistas, e espírito e alma, uma coisinha só, e corpo para o judeu, dicotomia. A gente é isso. Se pegar e tirar do Ferreira o corpo, cara, deixou de ser o Ferreira. Ele só é o que é porque tem nele um corpo que é só dele, tem uma alma que é só dele, tem o Espírito de Deus nele, que é o ruach, o fôlego de vida. Por isso que ele é o que ele é. Tira um desses três elementos, deixa de ser o Ferreira. E aí a gente quer fragmentar o evangelho. Evangelho é uma mensagem de reorientação total, completa. Irmão, a Bíblia é tão poderosa que ela trata de tudo. Ela trata do meu físico, ela trata da minha alma, ela trata do meu espírito, ela trata da minha vida profissional, da minha vida conjugal, da minha vida pastoral, ela trata de todas as áreas. Não tem nada que você precisa saber que não esteja ali. E a gente fica lendo livro de coach aqui, coach lá, agora está na moda os coaches evangélicos, né? Tudo bem. As coisas velhas, meu irmão, nessa cultura se passaram, tudo se fez novo. Nicodemos teve uma dificuldade tão grande de entender esse negócio, que lá no capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus disse assim, aí Nicodemos, tu é bonzinho, né, rapaz? Porque ele era o que? Ele era um dos mestres dos judeus, sabia a Bíblia de um lado para o outro, do avesso, de cima para baixo, como você quisesse. Grego, hebraico, o cara era bom. Aí ele foi tirar uma onda com Jesus, Jesus olhou bem dentro da baguinha dos olhos, como ele talvez quer fazer com você hoje, disse assim, você precisa nascer de novo. E o termo que ele diz aqui, nascer de novo, é nascer de cima. A palavra de novo é nascer de cima. Irmão, não adianta manipulação religiosa. Não adianta querer esconder pecado debaixo do tapete que não vai rolar. Não adianta pegar problema e dizer que não é pecado e ponto final. A gente precisa de uma reorientação total em todas as áreas da vida. Agora a gente quer o bônus, né? A gente quer pular, a gente quer dançar, a gente quer cantar, a gente quer ser usado por Deus. E tem horas que eu acho que Deus me usa que nem usou aquela mula lá no Antigo Testamento. Falou assim, pô, só tem tu, vai tu mesmo, né, cara? Aí ele me usa e depois ele vaza fora. Porque a gente já não está mais raciocinando, cara. A gente já não está mais pensando. A gente está cauterizando a consciência em relação a algumas coisas. E eu estou falando da minha geração. Da minha geração eu estou falando. Eita geração cheia de problema, mimimi. Irmão, olha para a palavra, olha para o evangelho e vamos embora. Olha quanta gente para ser salva. Quantos ainda precisam ouvir a verdade do evangelho? E a gente com mimimi. Boa parte da cultura do reino de Deus, se você quiser aprender ela, leia com Mateus capítulo 5, 6 e 7. Que delícia é Mateus 5, 6 e 7. O que Jesus traz é uma contracultura. O que Jesus traz é uma coisa diferente de qualquer coisa. E a gente precisa pregar Mateus 5, 6 e 7 nas nossas igrejas. Porque tem um monte de gente que não sabe o que diz ali. Ali fala sobre o que é adultério, fala sobre o que é assassinato,
fala sobre qual é a tríplice religiosa da vida, oração, jejum e oferta, fala sobre os nossos problemas que podem nos levar para o inferno, que é as preocupações com a vida, fala de um monte de coisa, você tem que ler aquilo ali. Olha o que diz Mateus 4,17, Jesus quando desce do Monte Quarantitânia, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele está falando de arrependimento. Gente, para quem era a mensagem dele na primeira instância? Parece ser Superior Tribunal de Justiça, primeira instância. Para quem era a mensagem dele? Para os judeus. Para onde é que ele ia pregar? Gente, numa sinagoga, casa de ensino. Aí ele chegou lá com uma mensagenzinha light: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não, mas peraí, o senhor está falando com o excelentíssimo sumo sacerdote, eu faço parte do Sinédrio, então o senhor tem que ter um cuidado muito grande, porque eu mando aqui e eu quero saber por que o senhor falou isso. Jesus não estava nem aí, cara. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Uma vida do reino, uma cultura do reino, ela é pautada em arrependimento. Mas, Boaz, se arrepender quando? Quando eu entrego minha vida para Jesus? Não, me arrepender todo dia. Todo dia, irmão. Me arrepender do abraço que eu não dei, me arrepender da explosão que eu tive, me arrepender do pecado que eu cometi quando eu olhei o que não devia, quando eu falei o que não devia, quando eu botei os meus pés onde eu não deveria ter colocado, quando eu deixei de orar por um irmão, quando eu pensei mal de outro irmão e até o assassinei, o chamando de tolo, quando eu olhei para uma esposa que não é a minha, pensando que era a minha, e no meu pensamento já adulterei com ela. Eu tenho que me arrepender, cara. E arrependimento é contra a cultura. Você está andando no trecho errado, aí o evangelho vem e te impacta. A missão do evangelho é pegar o homem, convencer do pecado, da justiça e do juízo. E eu posso ter duas atitudes diante disso. Primeira, cauterização de consciência. O Espírito Santo falou através da palavra no meu coração, eu entendi, eu falei, mas eu quero continuar fazendo isso. Irmãos, Deus nos livre. O Senhor falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Por que a gente está nessa lentidão, nessa letargia, nesse amornamento espiritual? E quando eu falo amornamento espiritual, irmão, não pense que eu estou falando de um culto onde todo mundo fala em línguas. Não. Eu estou falando de uma igreja onde todo crente ora e lê a Bíblia, coisa básica, feijão com arroz do evangelho. Se vai falar em línguas ou não, é questão de cada denominação, é questão de cada cultura, irmão, não vou entrar nesse mérito. Eu estou falando de coisas básicas. Eu estou falando de vida com Deus, irmão. Não pare, pelo amor de Deus, pare de levar uma vida de acordo com aquilo que a multidão fala e comece a olhar a palavra de Deus. Muda de vida. O que Jesus faz quando encontra a gente? Ele pega a gente de uma cultura, e isso é tão poderoso, e a gente talvez entendeu errado a obra do Espírito Santo, porque quando Jesus fala em João capítulo 14, verso 26, do 13 até o 17, ele está falando do seu discurso de despedida, capítulo 13 até o 17, ele está dizendo, moçada, acabou a festa, vão me matar, que isso? Todos podem te abandonar, eu nunca vou te abandonar, sai de mim, seu diabo. Ele falou isso para Pedro. João capítulo 13 até o 17. Lá no capítulo 14, verso 26, ele olha para os discípulos e fala, não fique tranquilo, eu não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar um outro consolador, e a palavrinha outro é o mesmo, ou seja, um outro com a mesma capacidade. Eu vou mandar um outro consolador, e a palavra consolador vem da língua latina, do latim, melhor dizendo, e a palavra propícia ali é confortes. Ou seja, eu vou mandar um outro consolador, eu vou mandar um outro que vai bater no coração de vocês com força. E a gente está numa época tão triste do evangelho que as pessoas dizem assim, mas o Espírito Santo ele é muito educado. Você não conhece o Espírito Santo então? Mas ele bate na porta, não, isso não é o Espírito Santo, isso é Jesus numa igreja, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele age com força.
Tanto que quando ele age com força bruta mesmo assim, total, você diz assim, deve ser coisa da minha cabeça. Não, é a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque ele trabalha com força. Cara, tem uma coisa dentro de você que Deus não tira depois que você aceita Jesus. A tua natureza humana. Que negócio triste, né? Deus podia pegar a gente assim, pecador total, e transformar em santo total, mas não dá. Aí ele pega a gente de pecador total e diz assim, você vai ser santo total, mas por causa da minha santidade, não por causa dos teus méritos, porque você está cheio de defeito. E aí nesse andar da carruagem ele vai moldando a tua vida, ele vai trabalhando a sua vida. Isso é uma nova cultura. O que Jesus fez é radicalizar quando traz o reino de Deus. E a palavra radical não é um irmão que pega um skate aí e faz umas tatuagens, não, nada a ver com isso. A palavra radical está associada à palavra raiz. Crente raiz, não crente Nutella, crente raiz. Crente firme. Sabe, irmão, eu acho que a gente está num tempo assim que as pessoas dizem assim, tá, evangelho é só isso? Irmão, evangelho é só isso, irmão. Tá, mas é só isso aí? Não é só isso aí, irmão. Tá, mas não tem nada assim de extraordinário, tipo roda gigante, bola de fogo, nada disso. Não. Uma vez eu assisti um programa de TV, daí teve uma irmãzinha nessas de igreja neopentecostal. Neopentecostal é o novo pentecostalismo, né? Eles conversam com o demônio, até trocar ideia com o demônio eles fazem. Quando a Bíblia nos ordena expulsar em nome de Jesus, por que deixar a pessoa sofrendo? Aí entrevistaram uma pessoa e aí, essa pessoa, irmã, quanta bênção. Aí ela falou assim, Jesus salvou minha vida, salvou meu marido, salvou meus 2 filhos que eram traficantes. Aí o pastor que estava entrevistando falou assim, tá bom, irmão, mas agora conta a bênção. Irmão, o que você quer mais? Além do próprio Deus habitando dentro de você e criando uma revolução que você não sabe o que é. O que você quer mais além de cruz, cara? Ah, mas a gente quer ver sinais e poder, irmão. Deus só vai mandar sinal para dizer para o descrente que o Deus que a gente serve é poderoso e faz milagres. Ponto. É Deus que sabe, irmão. É para a obra de Deus crescer, não é para você dizer assim, nossa, Deus curou 15. E se Deus não curar ninguém, você faz o quê? Irmão, que evangelho fraco, que precisa de algo fragmentado para dizer assim, agora eu creio. Sabe o que Jesus nos oferece? Warren Wiersbe, ele é um escritor que ele escreveu um livro chamado Verdade de Cabeça para Baixo. Alguém já leu? Comprem e leiam. Ele fala sobre o reinado de Deus, o reino de Deus, e ele diz assim, olha que reino louco. Aquele que na verdade vai ser exaltado é aquele que mais se humilha. Você já viu as bem-aventuranças? Bem-aventurados são os que choram. Por isso que eu choro tanto. Bem-aventurados são aqueles de espírito humilde, ou os pobres de espírito. Bem-aventurados são os pacificadores. A gente quer brigar com todo mundo. Bem-aventurados são aqueles que não têm nada para dar, porque o Senhor vai cuidar deles. Gente, isso é reino de Deus. Reino de Deus é isso. O reino de Deus, ele é um negócio tão doido. A cultura do reino dos céus é uma coisa tão louca que o Senhor fala assim, se alguém te bater numa face, sabe o que você faz? Pega ele, oferece a outra. Acho que foi Mahatma Gandhi que disse, né, eu admiro o vosso Cristo, mas não o vosso cristianismo. Eu fiz uma pergunta outro dia na comunidade, eu disse assim, gente, se a comunidade sair do bairro Canoas, eles vão dizer graças a Deus que foram, eles vão dizer assim, não sei nem que existia, ou vão dizer assim, como fez falta? Você, se Jesus olhar para você e dizer assim, hoje eu vou te levar para a eternidade, as pessoas que estão próximas, a sua comunidade, o seu povo, vai dizer assim, graças a Deus, levou tarde, ou vai dizer assim, nossa,
como está fazendo falta. A gente parece que não sabe mais o que é isso. Gente, o desejo de Deus é transformar nossa cabeça, cara. É isso. Isso é tão forte, porque Paulo, quando ele vai falar sobre isso, ele diz que a gente tem que ser transformado todos os dias. A gente tem que passar por uma transformação, e a palavra transformação ali é metamorfos. Ele está fazendo a analogia de uma lagarta horrível, que num ato de metamorfose, transformação, se transforma numa linda borboleta, e quem olha um e pensa no outro não consegue associar uma coisa com a outra. Uma coisa tão feia, se você encosta, queima a tua pele, agora é uma linda borboleta para enfeitar o nosso jardim. Quando Jesus transforma, Ele transforma por completo, como um todo. É algo poderoso, e aí existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é processo, gente. A gente não gosta de processo. A gente está na geração do fast food, né? Comida rápida. Por isso que a gente está com tanto problema alimentar, tanto problema de organismo, problema físico. Eu fiz outro dia uma biopedância, sabe qual é a minha idade? Minha idade? 22. Brincadeira, 38. Sabe quanto é que deu? 44. 78, irmão? Ó, fala com esse moço, cara. Gente, dá para pensar nisso? Dá para pensar nesse negócio? E a gente quer comidinha rápida até na igreja, sabe? A gente quer um negócio muito assim, e quando a gente para pensar que Deus responde com não, com sim, com talvez, e o que mais dói é quando Deus diz, talvez, vamos esperar o tempo passar, e a gente sofre de ansiedade. Toda vez que a Bíblia fala de ansiedade, está comparando essa pessoa ansiosa com os pagãos, com os gentios, e a relação de gentil e de pagão é homem que não conhece o seu Deus. Está percebendo que a gente está ansioso e na verdade a gente não conhece Deus? Porque se a gente conhecesse Deus, Deus ia dizer assim, está vendo aquele lírio, eu cuido dele. Está vendo aquele passarinho sentado em cima lá, o João de Barro? Pois é, ele não trabalha, não faz nada, só fica tirando barro para construir aquela casinha, mas eu cuido dele. Quanto mais vocês, homens de pequena fé, isso é evangelho. A gente não gosta de passar por processo. Qual é o desafio então? Eu já estou encerrando, irmão, já falei demais. É a gente pensar como o céu pensa. Mas onde é que está a cartilha? Onde é que está escrito aí? Como é que é o processo, né? Empresas aí, qual é o processo? Primeiro fala com a recepcionista vai fazer 2 testes lá, de personalidade, depois manda para o RH, do RH vai falar com o chefe da seção. Não tem isso. Olhe para Efésios capítulo 1, verso 4, se tiver aí uma mídia para colocar o versículo na tela, bom, se não tiver também não tem problema. Efésios 1 e 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quando você olha esse capítulo 1 e 2 de Efésios, Paulo teve a maior sacada da igreja que alguém pudesse ter. Ele viu a igreja realmente como ela é, um monte de pecador arrependido, vivendo diante de um Deus totalmente santo. E olha o que diz no capítulo 2, no verso 1, e vos vivificou, estando vós mortos, em ofensas e pecados. Aonde a gente estava, gente? Morto. Morto em quê? Ofensa e pecado. O que é que o Espírito Santo fez? Nos deu vida. Então não é uma coisa que vem de você, cara. Toda vez que eu tento por mim mesmo mudar a minha cultura de vida e assimilá-la humanamente à palavra de Deus, eu sou simplesmente um religioso. E sabe o que isso é? Pecado. A carta aos Gálatas fala disso. Então vocês foram salvos pela lei ou pela graça? Vocês querem voltar na circuncisão? Querem? Não. A gente é salvo pela graça, e graça é um mérito de Deus. Olha o que diz o 2 e o 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas novas, as quais Deus preparou para que andássemos nela.
Quando fala de nova criatura ou nova feitura, está falando de poema. Em outras palavras, Deus nos fez um poema ambulante falando das graças e das riquezas de Deus. E você ainda não percebeu isso? Nós somos isso. Talvez você fica tentando forçar a barra, né? Irmão, quantas vezes eu tentei? Verdade. Hoje a Cíntia, a gente estava dando uma descansada e a Cíntia começou a ler sobre o meu perfil. O meu perfil é de uma pessoa que busca sucesso, gosta de bater meta. Eu não sei receber um não, eu não sei dizer assim, não chegamos na meta, eu não sei dizer aquela pessoa se perdeu, eu não sei, eu tenho problema com isso. Eu tenho um problema sério com isso. E quando ela começou a falar do meu perfil, eu comecei a pensar no que Jesus faz com o meu perfil. No que Jesus pega um homem bronco, sanguíneo, que faz tudo para que os outros vejam ele numa ótima performance. Pastor, quantas vezes eu fui para Blumenau, pensando na performance da semana passada? Quantas vezes eu fui convidado no domingo à noite, porque o culto foi um estrondo, e aí no sábado seguinte eu ia para Blumenau de novo, pensando que Deus ia fazer o mesmo estrondo. Deus quer fazer a gente viver em novidade de vida. Irmão, você não sabe como eu me sinto pecador aqui em cima. Eu acho que a gente precisa parar de viver de performance, sabe? Viver o reino, a cultura do reino. Fique de pé. Em outras palavras, o Espírito Santo trabalhando profundamente no coração. Sabe como se chama isso, essa transformação que a gente passa? Santificação. Deixa eu te dar um exemplo de santificação. O apóstolo Paulo chega diante de Deus e diz assim: Senhor, eu estou querendo fazer coisa boa, mas não consigo. Eu até quero fazer o bem, mas quando eu tento fazer o bem, eu acabo praticando mal. Num episódio muito próximo, ele diz: Senhor, eu tenho um problema na minha carne, um espinho. E a gente não sabe, assim, teologicamente, profundamente, se era um problema da alma, se era um problema físico. A gente não sabe ao certo. Se era um pecado que atentava ele todo dia, ou tentava ele todo dia. Mas ele talvez, eu vou conjecturar aqui, dizendo: Deus, eu não estou mais aguentando, eu vou pendurar as chuteiras, vou parar com esse negócio. Sabe como é que se chama isso, irmão? Processo de santificação. A gente tem que entender o caminho entre maturidade e imaturidade. Maturidade é quando eu não converso com Deus, aceito respostas superficiais e não estou nem aí com a minha vida de fé. Maturidade é quando eu reconheço os meus pecados, me prostro diante de Deus e digo: Deus, não dá mais. Isso é maturidade. Você precisa ser um crente maduro. E maturidade é chegar diante de Deus e confessar pecado. Bom, você vai pedir para a gente encerrar como? Pedindo perdão de pecado. Feche os olhos. Se o primeiro caminho para o reino é arrependimento, nós precisamos nos arrepender. Mas Boaz, Deus sabe, mas precisa te ouvir. Orar é depender de Deus, dependa de Deus agora.
Permita que o Espírito Santo comece a trabalhar nessas coisinhas aí que você acha que é problema, mas que é pecado. E comece a transformar o teu coração. Irmãos, nós precisamos impactar uma cidade. Nós precisamos mudar os nossos filhos, biológicos ou espirituais. A gente precisa cuidar de um monte de coisa. Isso se chama mordomia cristã, mas a gente só vai fazer isso quando a gente estiver munido de poder, de autoridade. E isso só vai acontecer quando o Espírito Santo puder trabalhar na essência. Vamos orar? Papai, nós te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Nós queremos te dar a honra, a glória, o poder, a autoridade que é tua. O louvor que é teu e não nosso, Senhor. A glória que é tua e não nossa. Obrigado pela vida desta igreja. Obrigado pela direção dela. Eu quero te agradecer pela tua palavra. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa o meu pecado. Perdoe as minhas falhas. Perdoe a minha hipocrisia, Senhor. Tem misericórdia da gente. Através da tua palavra, Senhor, modifica o nosso jeito, o nosso modo de viver. Muda a nossa concepção, a nossa visão. Oh, Pai, nos transforma pelo nosso jeito de pensar, Senhor. Nos leva para perto de Ti, Senhor. Que nós possamos Te conhecer mais, para não sermos destruídos, Deus, numa vida conivente com aquilo que não Te pertence, Pai. Mexe mesmo, Senhor, nas áreas que a gente não gosta, que Tu venhas tocar, Jesus. Arranca os ídolos do nosso coração. Que venha reinar em nossa vida somente o Senhor, Jesus. Tudo aquilo que é supérfluo, ou tudo aquilo que nos importa tanto, mas que não Te pertence, arranca, Pai. Oh Deus, enche-nos com Teu Espírito, Pai. Transforma-nos dia após dia, em nome de Jesus. Eu queria que, se você pudesse, eu sei que você está perto de alguém aí